Mais uma live do perfil História da Dança do Ventre. Hoje é dia 24 de novembro de 2021. Estamos ao vivo. É a 17ª live do perfil, gente. Olha só que vitória, né? Tô orgulhosa de mim. 17 semanas, teve uma que pulou, 2. Então, 19 semanas com o projeto aí. Muito legal. Bom, essa live... Olá! Seja bem-vinda pro Bali. Marina, Ruth, Pacheco, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Então, tava aqui comentando que essa live ela tem relação com alguns stories que eu andei postando essa semana e com uma postagem mesmo, eu divulgando o resultado de um esforço meu. Oiê! E eu fiquei um pouco impressionada porque tinha um dizer meu falando de se sentir mal com a dança do ventre. Se alguma vez você já se sentiu mal com a dança do ventre, e 60% das pessoas responderam que já se sentiram mal. É um número um pouco assustador. Primeiro porque é a maioria das pessoas e principalmente porque não deveria ter ninguém se sentindo mal por causa da dança do ventre. A resposta devia ser 0. Todo mundo se sentindo bem com a dança do ventre. Tem uma postagem de carrossel minha falando sobre isso também, sobre as expectativas que a gente cria com a dança do ventre, com os papéis que a gente representa, essa promessa de que ela vai trazer de volta um resgate de uma alma feminina, de um bem-estar, de coisas desse tipo, e que nem sempre a gente alcança, né? E a gente entra numa coisa de competição, de comparação. Marina está dizendo, infelizmente é uma dança muito sexualizada. Pois é, tem muita gente reclamando disso, Marina. E a gente tem motivos para reclamar e a gente sabe de onde veio isso. Isso é uma herança da colonização, do orientalismo, e sobre isso a gente pode estudar. Acho que isso que deixa a pessoa se sentindo mal também. Não somente, sim, muito isso, né? Então, se a gente estuda a história da dança do ventre, a gente vai entender bastante esse processo. Por que as pessoas fizeram essa distorção dessa dança, né? Ao longo dos séculos. Isso é uma herança de alguns séculos, desde o século XVI. Mas isso a gente pode abordar mais profundamente estudando a história. E isso tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje também, de como que estudar a história fez eu voltar a me sentir bem, né? Então, eu vou falar de histórias minhas de alguns meses. Esse mês está completando 9 meses que eu comecei uma luta para me resgatar, para voltar a me sentir bem por conta da pandemia. Acho que muita gente passou por crises, né, com esse isolamento, muitas coisas de repensar nossos estilos de vida. E achei curioso quando eu estava montando o roteiro para falar hoje que 9 meses, né, quase é uma gestação, né? Então essa pessoa que eu tô aqui hoje mostrando na live é muito diferente da pessoa que começou esse processo lá em março de 2021. Só que eu fiquei mal, esse processo de ficar mal foi muito mais complexo, né? Porque tipo assim, a live de hoje é como a história da dança do ventre me salvou. E a pandemia chegou, né? Em março de 2020, tudo fechou. Eu interrompi minhas aulas que eu dou. Eu sou professora do Instituto Federal, o ensino presencial foi interrompido, a cidade entrou, né, num fechamento das atividades, o Brasil inteiro aconteceu isso. Num primeiro momento eu fiquei com medo, bateu ansiedade, e num segundo momento eu comecei a achar que eu tinha obrigação
de estar na internet, igual todo mundo. As pessoas correram para a internet para se mostrar, né? Veio esse boom de lives, de aulas, de tudo. E era uma forma que eu achei que eu ia conseguir resgatar esse contato com as pessoas, né? Que eu estava distante da minha mãe, da minha filha. Eu fiquei com algumas pessoas que moravam comigo na minha casa. E o que eu tinha para oferecer para as pessoas? A dança, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, eu sou professora de dança, eu danço, eu vou oferecer dança. Que dança vai ser essa? Né? Pensei primeiro em oferecer alguma coisa com samba, danças brasileiras, mas a dança do ventre puxou bem forte. Também entrei nessa onda de fazer aula de marketing digital. Tinha uma colega minha do Instituto Federal de Brasília dando um curso muito legal de marketing digital gratuito, online. Foi super legal. Nós duas juntas criamos um projeto. Para mim, ela também dança do ventre. O nome dela é Carla Simone. E a gente criou o projeto Gamila Arte e Movimento. E aí, isso... Olá, pessoal, chegando aí. Rai Sancio, maravilhosa. Deura Rocha, Itana, a família toda. Todo mundo aqui, muito legal. E aí comecei a fazer todo um projeto, criar site, fazer lives, entrei, né, no mundo do Instagram, Facebook, estava fazendo transmissões ao vivo, ensinando dança do ventre, montando coreografias online, fazendo estudos, pesquisas, dançando pra caramba, né? Só que no meio de toda a bagunça da pandemia, isso eu tô falando já o meio de 2020, lá para julho, comecei a ficar super mal, comecei a me sentir muito desgastada e comecei a achar que a minha dança do ventre não tinha mais ressonância com o público, que eu tava ultrapassada, velha. Comecei a olhar as coisas que estavam na internet, eu não reconhecia muito das danças que estavam ali, aquilo foi me fazendo mal. E aí eu dei uma parada. Eu parei assim, um dia eu acordei e falei, bum, né? Parei. Falei pro meu namorado que tava me ajudando nas lives, falei, não dou conta mais, tá me fazendo mal. Não sei o que é, não consigo identificar. E eu tava num processo de depressão, né? O processo depressivo, ele começou em agosto de 2020 e foi, eu busquei ajuda, pedi socorro, fui atrás de, né, psicóloga, psiquiatra, tudo, para sair desse processo depressivo, mas eu sei que muito dessa depressão vinha dessa minha cobrança, dessa comparação do que eu estava vendo fora de dança do ventre, que não tinha nada a ver com quem eu era, né? Eu fiz uma luta muito grande, busquei apoio religioso, eu não conseguia mais dançar, não conseguia mais dar aula, não conseguia mais ser feliz. E o trabalho voltou em agosto, porque a gente ficou de março a agosto sem nada, né, acontecendo no instituto, todo mundo assustado com a pandemia, mas aí voltou tudo online, remoto, precário, muitos estudantes sem conseguir acessar a internet, foi uma coisa que me deixou pior ainda, né? Então eu entrei num processo de tratamento radical. E, para minha sorte, eu conheci um educador físico que trabalha de um jeito bem radical e bem legal, e que ele começou a pegar no meu pé, a gente começou a fazer, né, eu pedi socorro, começou a pensar em como que eu saio disso, né? A dança ficou de lado, gente. Em 2020, a minha dança ficou abandonada ali, né? E aí, de março a junho de 2021, eu vim nessa batalha em 2020, né, ficando mal. Aí a coisa ficou bem firme no propósito de ficar bem, porque eu tava tão mal, gente, que eu não consigo nem descrever. Mas quem me conhece e conseguiu me ver, né, presencialmente, porque a gente tava isolado, falava que parecia que eu tava com algum tipo de paralisia, que eu até para andar eu tava meio torta, tava muito complicado, né, tava tudo difícil na minha vida, né. Então, de março a junho, o que eu fiz? Eu radicalizei, eu fui afastada do trabalho, porque estava me fazendo mal, tudo estava me fazendo mal. Eu tive uma equipe, né, de apoio, de educação física, psicologia, psiquiatria, terapia corporal com massoterapia, várias coisas, né, um processo bem de busca de o que estava acontecendo. Me mudei para uma área rural, saí da cidade para ter ar puro,
contato com animais e umas pessoas bem legais que moram na chácara, inclusive uma delas é a Rai, que está aí, e a gente dividindo espaço, né? E foi muito difícil de março até junho, porque eu me sabotei demais. Eu não estava percebendo isso, mas eu estava me sabotando. Porque aí vinha, come melhor, faz exercício, né? E tudo mais. E aí o professor lá, o educador físico, começou a pedir para eu fotografar o que eu estava comendo, para ele ver se eu estava comendo direito. E aí, gente, foi a vergonha do mundo inteiro caiu sobre mim, porque eu estava fazendo tudo errado. E quando eu fotografava e mandava para ele, aí eu conseguia ver. Olha como a gente é inconsciente, né? Eu fazia e não via, né? E nesse meio tempo, eu tava já tomando remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para colesterol. Meu colesterol tava altíssimo, eu tava muito acima do peso, não tinha fôlego. Eu tentava sair de uma casa para outra da chácara, se tinha uma subidinha, eu já ficava sem fôlego. Dançar, então, nem se fala. E aí comecei a fazer funcional com ele e fui me cobrando essa melhora. Rendia pouco, ainda não estava no processo, né? Mas aí o que aconteceu? É onde entra a história da dança do ventre. Um belo dia, resolvi visitar um casal de amigos meus, chamados Karina e Emerson. A Karina dançou comigo muitos anos, né? E a gente conversou e falou do tanto que a gente estava mal e tudo mais. E ela tinha começado um projeto com dança do ventre, que é Meu Ventre Minha Dança. Eu fui lá saber como é que ela estava se sentindo. E a gente trocando figurinhas, eles falaram assim, Gamila, que eles me chamam de Gamila, né? Gamila, por que você não faz um projeto seu e volta, né, pra internet? E eu tinha ficado pensando, não, essa coisa tava me fazendo mal, não vou dar conta. Aí eles falaram que eles tinham feito um curso, que eles tinham visto como é que a gente podia, né, aproveitar esse contato, expandir, que eu podia criar um curso e depois vender e tudo mais. E eu falei, bom, quem sabe, né? Mas vamos devagarinho, com calma, que eu não tinha nem familiaridade. Imagina fazer live, estar aqui com o público me vendo, me expondo. E eu tava horrorosa, tava me sentindo feia, tava me sentindo mal, tava péssima comigo mesma, né? Não é que eu tava feia, mas eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Só que quando eu comecei a pensar no que oferecer, imaginar eu dançando, já comecei também a me incomodar. Aí eu pensei, gente, essa pessoa aqui é professora de cursos de teoria também. Então, eu posso trazer alguma coisa da história da dança do ventre, da teoria da dança do ventre, dos conceitos relacionados à dança do ventre. E comecei a ver que tinha pouca coisa disso na internet. E comecei a me interessar. E quando eu comecei a estudar, aquilo foi me trazendo de volta esse ânimo. Por quê? Quando você conhece a história da dança do ventre, e é muito louco isso, porque eu já sabia, eu tinha estudado no mestrado de 2004 a 2006, e quando eu comecei a montar o curso e conversar com as pessoas, eu vi que muitas meninas me consideravam pioneira, porque eu fui uma das primeiras a pesquisar a dança do ventre como tema de mestrado no Brasil, né, pela UNB, a Universidade de Brasília. E aí fiquei muito surpresa, porque tinha umas meninas sensacionais, esse coletivo Runa, a Thaís Baptista, que tinha me chamado para uma banca até, né, como suplente. Eu falei, esse pessoal tá reconhecendo que eu tenho algum valor. E assim, saber da história da dança do ventre traz pra gente um novo sentido para dançar, que é disso que eu quero falar aqui com vocês. Que o fato de eu ter revisitado essa história, que eu tinha esquecido dela, ter visto como é que foi a formação, ter voltado em dançarinas de antigamente, dos anos 1940 e 50, me fez ver que é um processo, né? A dança ela vai modificando com o processo, mas que não tem uma dança que é melhor do que a outra. As danças são diferentes, as expressões são diferentes, né? Então, isso foi muito importante para mim e eu comecei a me movimentar nesse sentido. E fazer lives, e voltar a estudar, e perceber o que estava acontecendo nesse mundo,
Fiquei com um pouco de resistência de novo com as novidades, mas, gente, a novidade é boa, a novidade não é ruim, né? Aprendi um monte de coisas, voltei a estudar, revisitei o meu mestrado todo, reli, comecei a ler outras teses, trabalhos de conclusão de curso novinhos saídos do forno, textos em outras línguas. E aí, quando eu fui montar o curso de História da Dança do Ventre, eu encontrei vários textos brasileiros e eu fiquei muito surpresa que muitos deles citavam a minha dissertação. E isso me deu um ânimo maior ainda para conseguir me resgatar, né? Essa coisa de ser pioneira me fez ter felicidade, orgulho de mim. Bom dia do Japão e boa noite aí. Olha, Paulo, tá no Japão, aí são 8h30 da manhã, né? Malhando já. Esse aí é o Paulo que eu falei na live passada, que foi meu primeiro professor de jazz, gente. Ele é maravilhoso. Paulo Life Coach. Seja bem-vindo, meu querido. E isso tudo me deu um novo sentido de vida, né? E aí eu comecei a me dedicar a esse treino e comecei a comer melhor. Isso parece muito louco, como que a história da dança do ventre me fez comer melhor. Não é que foi a história, mas foi o fato de eu estar revisitando a história, estar encontrando sentido na minha vida, estar vendo que eu tinha valor. Cara, quando você domina uma teoria, aquilo é tão bom, você introjeta aquilo, até a sua prática de dança, ela fica melhor, né? Então, eu parei de ter medo do futuro, porque quando você olha para a história, você olha para o passado, você para de ter medo do futuro, para de ficar se comparando, você para de achar que as novidades são ruins, né? E aí comecei a valorizar também a minha época, porque nós fazemos a história. A minha época de dança do ventre, quando eu aprendi, quando eu trouxe a dança do ventre que eu aprendi para Brasília, quando eu comecei a fazer as danças de fusão, trabalhando com outras linguagens, tudo isso foi me trazendo motivação, alegria, percepção de quem eu sou, porque saber a história tem essa vantagem. Você passa a se ver também como uma pessoa que faz história. A história, ela é muito importante para isso também, né? E a gente revisa as próprias crenças, os próprios valores, né? E essa coisa da comida, eu preciso dizer para vocês que, assim, eu percebi que eu estava me envenenando com a comida. A comida já não era mais nutrição. Isso foi o que eu aprendi com esse professor. Eu não estava me nutrindo, eu estava botando para dentro um monte de comida processada, um monte de carboidrato desnecessário, e eu continuava com fome. Então eu mandava as fotos do que eu estava comendo e aquilo era muito, e daqui a pouco eu estava com fome de novo, porque eu estava sem nutrientes. Então a gente foi mexendo nessa questão da nutrição e tudo foi, uma coisa foi puxando a outra e as minhas coisas foram todas caminhando para esse lugar melhor, né? E aí comendo melhor, me alimentando melhor, fui trabalhando o corpo, fui voltando aos poucos a dançar, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí a cabeça ficava melhor para estudar e tudo foi voltando. Voltei a trabalhar, saí da licença, né? O semestre começou maravilhosamente, estou muito satisfeita com o trabalho que a gente está fazendo lá. Remontei o grupo de pesquisas, estou com um projeto de remontar o grupo de espetáculo. Tava olhando as coisas que tem aí de repertório, são muito legais, né? Entrei no curso de árabe egípcio, isso traz também um contato maior com a cultura, isso é muito importante. Não dá pra gente estudar a história da dança do ventre e ignorar a cultura árabe, a gente tem que entender essa cultura que compõe, né? E aí, as lives que eu fui fazendo ao longo dessas 19 semanas, desde que esse projeto iniciou, elas passaram por temas muito diversos. Então, pesquisa em arte, LGBTQIA+, seus direitos, homens na dança, a situação do Afeganistão, a gente abordou aqui, metodologia de ensino, metodologias de práticas de dança. A gente falou sobre equívocos, interpretações errôneas sobre a dança do ventre, sobre formação de identidade.
indústria cultural, sobre Salomé, que é uma personagem vinculada à dança do ventre. Falamos também sobre Little Egypt, que é uma outra personagem da história da dança do ventre. Então, ao longo desses meses, a gente veio passando por vários temas interessantes, né? E muito também dessa ideia de que a dança do ventre é uma arte milenar, um questionamento sobre isso, né? E assim, você pode se beneficiar também aprendendo a história da dança do ventre, aprendendo a história da dança como um todo. A gente sabe que a dança tem uma história, mas muitas vezes a gente só quer dançar. E não tem problema, a gente pode somente dançar. Mas como eu já falei naquela outra live dos 3 pilares, se a gente dança e não contextualiza, essa prática ela fica faltando alguma coisa. A gente tem que saber fruir esteticamente, contextualizar e praticar. Todas essas coisas são importantes do mesmo jeito, né? E aí eu convido mais uma vez vocês para a jornada que a gente vai ter em dezembro. É a jornada profissional da dança do ventre. Vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, online, gratuita. Nós vamos intensificar a divulgação a partir da semana que vem. E eu espero que vocês todas apareçam e sejam agraciadas com os temas que a gente vai abordar. Vai ter um dia falando especificamente da profissionalização. Vai ter um outro dia falando sobre montagem de planos de ensino, planos de aula. E um outro dia específico falando da história. Então, o que eu posso adiantar aqui para vocês já dessa jornada em relação à história da dança do ventre? Bom, a gente já viu na live, acho que foi uma das primeiras lives, se não foi a primeira, que a dança do ventre não pode ser considerada uma arte milenar. Nós não temos comprovação de que ela é uma arte milenar. Se a gente for pensar nessa dança do ventre que a gente conhece hoje, ela data mais ou menos de alguns séculos. Ela tem um vínculo com uma história com a história do orientalismo, que foi essa visão que foi criada sobre o Oriente a partir das incursões de Napoleão Bonaparte ao Egito. Vocês sabem como foi que isso aconteceu na história? É importante localizar. O que é esse processo chamado orientalismo? Essa ideia que foi criada de que o mundo se divide em dois, né? Oriente e Ocidente. Isso tudo é muito importante a gente saber. E que danças são essas que compõem a dança do ventre? Nós temos países envolvidos com essa prática. São muitos países. Se a gente for pensar, o único paralelo que eu encontro é o da dança afro. Porque a dança afro, ela faz parte de um arcabouço cultural de um continente inteiro. Se você for em cada cidade de cada país da África procurando a dança afro, você não vai encontrar. Ela foi uma construção que foi parecida com a da dança do ventre. É uma forma de ensinar uma dança que mescla várias culturas de um modo ocidental, para que o ocidental consiga compreender e aprender com uma metodologia de ensino de dança que a gente já está mais acostumado, essa nossa forma de dançar, que é com um método, com aula, com sequências de movimento, porque como a gente tem visto no meu grupo de estudos, as danças árabes, genuinamente falando, elas são passadas de geração em geração. Não tem um método de ensino, não tem uma hora que a mãe vira para a filha e fala agora vamos ter aula de dança. Não acontece isso. A dança ela vai sendo praticada e as pessoas vão interagindo com esse costume, com essa cultura, e aquilo a pessoa vai sendo permeada por aquele conhecimento, né? Olá, pessoal. A gente já está se encaminhando para o final. Que bom ter vocês aqui. A gente sabe que essa transmissão dessa dança
foi uma das coisas que moldou. Mas se pensar, quantos países estão envolvidos com a prática da dança do ventre? Ela é considerada uma dança transnacional. Você sabe o que é isso? O que é a transnacionalização? O que é esse processo de transnacionalização que compõe a dança do ventre? São temas muito interessantes e que são muito importantes para todo mundo que pratica, todo mundo que ensina, todo mundo que quer se profissionalizar com a dança do ventre. E é isso assim que eu tenho para dizer hoje. Vocês que estão aí agora, se quiserem fazer alguma pergunta sobre os temas que eu abordei, quem chegou depois não viu, se tiver alguma coisa que queira falar comigo. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Estava falando aqui sobre a importância da história da dança do ventre e que foi voltar a estudar a história da dança do ventre que me ajudou a ter forças para sair de um processo depressivo que eu estava enfrentando. E quando a gente domina os conhecimentos sobre uma prática nossa, isso traz muitas coisas positivas para a nossa vida. Né? Muitas vezes quando a gente fica sem saber a história, essa ignorância histórica, ela faz com que a gente interprete as coisas de forma negativa até, comparando a nossa dança com as danças de outras pessoas, sem perceber que tudo isso faz parte de uma cultura e que a essência da dança é a sua autonomia. Né? Olá, Lares, seja bem-vinda. E aí, sobre tudo isso que eu tô falando aqui, a gente está com um grupo de estudos, a gente passou por trechos da tese da Roberta Salgueiro. Eu entrei em contato com ela para ela vir fazer uma live comigo para a gente falar sobre esse processo de pesquisa dela, que foi bem intenso, antropológico. É uma tese que eu considero muito importante para quem está estudando dança do ventre. E ela topou, a gente vai marcar aí mais para frente uma data conveniente para ela e também para mim. E a gente estudando essa tese, a gente viu essa questão da transnacionalização, né, da dança do ventre como uma prática transnacional. A gente viu também como que a transmissão dela no Brasil foi feita de forma muito diferente do que acontece nesses países árabes que eu estava falando. Né? Essa nossa tendência a colocar numa mesma panela culturas muito diversas, porque né, a gente não conseguiria, vamos imaginar se a gente fosse tentar fazer uma dança latino-americana, que a gente misturasse a cultura da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, tudo numa panela só para criar uma dança latina. É complicado, né? Foi mais ou menos esse processo que foi feito tanto com a dança afro quanto com a dança do ventre. Pegaram, botaram numa panela danças do Egito, da Tunísia, do Marrocos, do Líbano, da Síria, do Catar, de Omã, dos Emirados Árabes e muitos países. Tem pessoas que dizem que essa dança vai do norte da África até chegar perto da China. Tem coisas que são da Índia. A gente tem, é muito rico, né, tudo isso, mas é uma miscelânea, uma mistura. A gente não conseguiria vincular a dança do ventre como brotando de uma fonte única, né? Bom demais ouvir sua experiência, se reencontrar com a essência do que te motiva é um processo muito lindo do autodesenvolvimento. Obrigada pela partilha. Essa é a Rai Sansil, nossa amiga, cantora. Maravilhosa, entrou aqui também. Seja bem-vinda. Tô tentando acenar. Às vezes isso aqui trava, não sei qual que é. Não faz de conta que eu tô acenando. Vou acenar assim. Vou fazer o print, né? Eu sempre tiro foto com a carinha assim. Acho que eu vou começar a virar do outro lado. Muito bom estar aqui também partilhando tudo isso. Espero que isso faça sentido para vocês, porque cada processo é de um jeito. Depois que eu postei a minha transformação ao longo desses 9 meses, muita gente entrou em contato comigo, reclamando do tanto que tem se sentido mal,
falando o tanto que ainda não conseguiu se recuperar dos processos em que entraram, né, em relação às suas profissões. Teve gente que era de outra área que falou assim: ah, eu entendo que vocês se sintam mal com a dança do ventre, porque eu tenho me sentido assim com a minha área, a área de fotografia. Um fotógrafo muito bom que começou também a achar que tá ultrapassado, tá velho, tá obsoleto, tá, enfim, que já não domina mais as técnicas, porque essa modernidade vem, né, vem engolindo a gente, a contemporaneidade ela vai passando por cima. Mas se a gente entende a história é como um fio de Ariadne, aquele fio, eu não sei se todo mundo aqui conhece, acho que não, né? A Ariadne entrou no labirinto do Minotauro e ela levou um fio para que quando ela entrasse, ela conseguisse voltar por esse mesmo fio. Na minha opinião, a história da dança do ventre ela pode servir como esse fio para a gente não se perder no labirinto da contemporaneidade, das mudanças, dessa loucura que tem tomado conta da vida da gente, seja com pandemia ou sem, porque eu acho que mesmo que a pandemia acabe, essas coisas vão continuar existindo, né? E é isso. Deixo aqui o meu tchau, tá bom? Deixo um beijo a todas que estão aqui me assistindo e até semana que vem.